estamos de volta com a Hora Geral nessa manhã de quinta-feira e agora é hora de esporte. Vamos lá? Mesmo diante da torcida adversária, a seleção brasileira conseguiu uma vitória tranquila sobre a Turquia por 4-0 em amistoso realizado ontem em Istambul. Assim, o Brasil manteve o aproveitamento perfeito sob o comando do técnico Dunga, agora com 5 vitórias em 5 jogos. Neymar fez 2 gols na partida, um aos 19 do primeiro tempo e outro aos 14 do segundo. William marcou para o Brasil aos 43 do primeiro. E o jogador Kaya, da Turquia, fez um gol contra aos 23 minutos do primeiro tempo. Mesmo sem contar com força máxima, o Brasil não teve trabalho para vencer. Contra um adversário que vem fazendo péssima campanha nas eliminatórias da Eurocopa 2016, a seleção brasileira manteve uma invencibilidade histórica, nunca tendo perdido para a Turquia, somando 4 vitórias e 2 empates. Vamos ficar na Turquia, né? Se a gente falar da Alemanha, né, professor Alex? Professor Alex Salim, especialista em Direito Penal aqui no Hora Geral. Tudo bem, professor? Bom dia, Douglas. Tudo bem com você? Bom dia. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e participar aqui do Hora Geral. O prazer é meu de participar. Professor, eu quero tirar algumas dúvidas com o senhor e, lógico, com o meu público, o telespectador, porque às vezes nós ficamos estarrecidos quando estamos assistindo os telejornais ou lendo uma notícia. Vamos supor, fulano de tal foi condenado a 10 anos de prisão. E ele sai pela porta da frente do fórum onde foi julgado porque tem direito a recorrer. Por que isso é possível? Isso não dá um sentimento para a população de impunidade? Bom dia a você, bom Obrigado. dia aos telespectadores. Isso é verdade, há esse sentimento de impunidade, mas é preciso lembrar o seguinte, que no Brasil, o nosso sistema jurídico ele tem como base a regra é a liberdade, a exceção é o encarceramento, né? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem entendimentos reiterados que a prisão só deveria ser cabível com o final, com o encerramento definitivo do processo, né? Que nós chamamos juridicamente de trânsito em julgado. Né? Então, a regra é o réu responder o processo em liberdade. A exceção, porque ele vem ameaçando testemunhas, destruindo provas, aí sim se providencia a prisão dele. Mas a grande maioria das pessoas responde o processo presa, né? Agora, se ela mesmo aguardando, por exemplo, em liberdade um julgamento, e ela não tem nenhum tipo de ocorrência, nenhum tipo de ato ilícito até a hora do julgamento, isso acaba beneficiando na hora da pena que ela vai cumprir, que a réu vai cumprir, ou isso indifere? Não, o fato de ele permanecer com uma conduta adequada durante essa liberdade, no transcorrer do processo, não vai trazer nenhum impacto no cálculo da pena, porque o cálculo da pena ele é feito olhando para o momento do crime, né? As circunstâncias do fato, culpabilidade, o comportamento da vítima, a agressividade quando o crime tem violência, mas o fato dele, durante a liberdade, não ter praticado nenhum outro ilícito, isso só vai mantê-lo em liberdade, mas não vai ter impacto no cálculo da pena. Professor, tem um outro aspecto, a gente ouve, fulano de tal foi condenado a 400 anos de prisão. Pô, ninguém vive 300 nem 400 anos, né? E por que uma sentença chega a ter, assim, uma extensão na duração dessa sentença, sendo que a pessoa não vai cumprir? Em outras palavras, dessas 400 anos, de repente, que a pessoa vai ter que cumprir, quantos anos ela vai ficar presa dentro de uma cela, doutor? A Constituição Federal limita o prazo de cumprimento de pena em 30 anos. Vamos pegar o exemplo daquele médico, né, o Roger Abdelmaci. É um exemplo interessante. 270 e poucos anos. O que acontece? Como ele foi processado e condenado por vários estupros, para cada estupro ele recebeu uma pena. E essas penas individualizadas foram somadas. E aí a pena alcançou um limite aí de 200, 300 anos. Tudo bem. Qual é a razão disso? É para que, no cálculo de eventuais benefícios durante o cumprimento da pena, não é tomado como base os 30 anos de limite, e sim os 200 anos. Então, por exemplo, para que alguém progrida, migre, né, saia de um regime fechado de cumprimento de pena e vá para um semiaberto ou um aberto, ele tem que cumprir uma parcela de pena, né? Então, por exemplo, 1/6,
2/5, 3/5, dependendo se o crime é hediondo ou não e de cada crime. Pois bem, esse cálculo de fração é feito sobre o total da pena que ele foi condenado. Então, embora ele só cumpra 30 anos, para que ele mude de um regime para o outro, o 1/6, por exemplo, vai incidir sobre qual valor? Sobre os 200 anos totais que ele foi condenado. Ou seja, então você dificulta o acesso do sentenciado, do condenado, a um regime mais brando, porque o cálculo é feito sobre o montante total. Nossa, até na área criminal existe esse cálculo que acaba confundindo. Porque também é um outro aspecto, né? A gente ouve, poxa vida, mas é o caso do... Não foi do Pareja, foi de um outro ator que acabou até assassinando uma companheira de trabalho, eu não me lembro o nome dele. Daniela Pérez, exatamente. Ou seja, ele não chegou a cumprir a pena total, ele cumpriu uma parte, depois ele conseguiu a liberdade e já está livre, ou seja, mas não cumpriu. Então, esse, no meu entendimento, é um outro sentimento, professor Alex, de impunidade na população. Porque nós ouvimos falar, o senhor que é um especialista em direito penal, que nós temos boas leis. Acontece que elas não são cumpridas. A quem caberia essa responsabilidade no cumprimento das penas? Ou das leis, ou melhor? Só fazendo uma observação com relação a esse caso, não é que a pena não foi totalmente cumprida, é que existe essa possibilidade de progressão. O que passa a sensação quando o indivíduo ele sai do regime fechado, vai para um regime de semi-liberdade e depois para o aberto, passa a impressão à sociedade de que ele não está mais cumprindo pena, mas ele continua no cumprimento da pena. Ele sofre restrições à liberdade. O problema é o seguinte, a nossa lei de execuções penais, por exemplo, ela fala da casa do albergado no caso do regime aberto. Só que essa casa de albergado não existe. E a quem compete a construção de presídios e da estrutura de cumprimento de pena? Do Poder Executivo. Governo federal. Isso, governo federal, governo em parceria com os governos estaduais. Né? Existe uma parceria entre os dois. Então funciona mais ou menos assim, o Poder Legislativo elabora a legislação para ser cumprida, o Poder Judiciário, com o seu juiz, analisa o cabimento daquela lei em cada caso, sim, e o Poder Executivo, ele recebe o preso para a execução da pena. Então é o Poder Executivo que é o responsável pela criação da estrutura, pelo sistema penitenciário e inclusive pela segurança do preso durante o cumprimento da pena. Então, a sensação, né, que você diz de impunidade é porque ele vai migrando de um regime mais severo, que é o fechado, para o semiaberto, que ele deveria cumprir em colônias, ele não deveria ser solto, né? Mas é que nós não temos colônia suficiente para todo mundo. Então, o que acontece? Ele acaba passando o dia na rua e tendo que voltar à noite para o presídio no semiaberto. E o aberto é praticamente... Existe aqui em Mongaguá também. Isso, em Mongaguá. E o aberto é praticamente uma liberdade. Então, isso passa para a população a sensação de impunidade, mas ele continua cumprindo pena. É um problema estrutural do sistema. Agora, por mais que seja um problema estrutural, será que nós temos ferramentas suficientes para dar esse tipo de, não só de segurança à população, mas de vigilância para aqueles que ainda devem para a justiça? Nós podemos confiar, a população pode confiar nesse sistema, por exemplo? Porque o que eu me lembro muito rapidamente, professor, é que quando o Zé Dirceu conseguiu a saída temporária para que ele possa cumprir o resto da pena em casa, eu li no jornal que tem alguns requisitos, não pode beber, não pode viajar, ou seja, quem fiscaliza se esta pessoa que está cumprindo pena em casa está seguindo aquele regramento? Douglas, o grande problema no Brasil, não só com relação ao aspecto penal, mas de modo geral, é a fiscalização do poder público. Né? Fiscalização sanitária, fiscalização do estabelecimento comercial e fiscalização do cumprimento da pena. Em 2008, houve uma reforma na legislação processual penal e foi autorizado o uso daquelas tornozeleiras. Isso. Né? O problema é que isso tem um custo, né? Novamente nós esbarramos na questão da estrutura, isso tem um custo e nem todos os presos recebem esse acompanhamento. Você tem razão. Quando é autorizado o regime aberto, ou no caso do aberto, né? Não é que ele está completamente livre. Ele tem que se recolher nos finais de semana, ele tem que se recolher à noite, ele não pode se ausentar da comarca sem comunicar o juízo, mas nós não temos aqui no Brasil aquela figura do agente da condicional que existe nos Estados Unidos, por exemplo. Então, o preso é acompanhado por um fiscal. Como é que a coisa é feita no Brasil? Ele deve comparecer ao fórum, se apresentar e lá ele assina
uma lista, né, onde ele fala, olha, eu estou aqui, eu estou cumprindo com a minha obrigação. O advogado, né, pode fazer esse papel para ele ou ele é obrigado a ir lá? Não, ele tem que comparecer. Ele comparece à vara de execuções criminais e a esse acompanhamento. Agora, a polícia é um fiscalizador, né? Eventualmente, se esse sentenciado, né, se durante o cumprimento de pena, ele é flagrado numa situação fora daquilo que o juiz estabeleceu como condição do regime aberto, por exemplo, aí ele é levado à presença do juiz, ele pode regredir, ele pode voltar para um sistema mais severo. Então, a polícia, em geral, né, os policiais militares, a polícia civil, tem esse poder de fiscalização. O problema é que é a eventualidade, né? É no caso de uma blitz, no caso de você encontrar o indivíduo embriagado num bar, né? No caso de uma ocorrência policial mesmo, que acaba se constatando isso. Professor, o senhor estava falando das leis, do cumprimento delas e, às vezes, de falta de ferramentas por parte até do Poder Judiciário em estar mais, ser mais rígido na hora de observar aqueles que cometeram atos ilícitos. Eu me lembro, conversava inclusive segunda-feira aqui no Hora Geral com o repórter policial Abissair Rocha, que o senhor também conhece, e eu falava assim para Abissair, por que hoje é natural você ver homem, mulher na rua, na calçada, não importa o horário, fumando maconha? Eu sou de uma época, não sou tão velho assim, que as pessoas que eu via fumavam escondido. Hoje parece que tudo pode. Ou seja, o que mudou na lei ou aonde foi que a lei está sendo permissiva para que o usuário de drogas, de repente, possa estar numa esquina, está passeando com o seu filho, com a sua família, está lá o rapaz ali enrolando e fumando, não importa o horário. Por que essa permissão, se é que existe, professor? O que acontece é o seguinte, é que a legislação relacionada a drogas, ela vem recebendo, com relação ao usuário, ela vem sendo abrandada. Em 2006, por exemplo, houve uma mudança legislativa e a lei que entrou em vigor, ela deixou de prever pena de privativa de liberdade para o usuário. Não é que deixou de ser crime. Aliás, existe essa discussão, que o Supremo Tribunal deve analisar isso, né? Existe lá um questionamento, se houve descriminalização do uso de drogas ou não. Mas o que acontece é que hoje os tribunais ainda entendem que o uso é crime, né? Existe um artigo prevendo lá a conduta de portar entorpecente para o uso, né? Mas o que acontece? Esse artigo ele não prevê mais a prisão do indivíduo. Se ele for flagrado portando uma quantidade para consumo, ele vai prestar serviço à comunidade, ele vai ser advertido ou ele vai participar de um programa de esclarecimento a respeito dos malefícios da droga, né? Mas há toda uma movimentação da sociedade para descriminalizar, né? Então, essa sensação que você tem de permissividade, ela realmente aconteceu a partir de 2006. Porque o usuário, sabendo que não há mais a punição com prisão, ele não pode ser preso, ele é levado diante do juiz, onde ele recebe uma pena, na primeira vez de advertência, na segunda vez de prestação, uma pena alternativa, prestação de serviço à comunidade, enfim, e na terceira vez ele vai ser incluído num sistema de esclarecimento. Mas ele não vai preso. Claro que isso gera reincidência, né? Se ele for flagrado praticando um outro crime, aí aquela condenação pelo uso vai influenciar no cálculo de pena, etc. Mas ele não é mais preso. Agora, professor, o senhor, vamos deixar de lado o professor Alex Salim, vamos falar como cidadãos. Isso não é triste, não é preocupante para a nossa sociedade? Lógico que eu não quero extrair do senhor a solução para muitos problemas sociais. Esses problemas são nossos, mas a par disso, nós vemos os adolescentes, ontem a psicóloga estava aqui, a Bruna, falamos sobre isso, os adolescentes hoje também estão bebendo assim, diariamente, na rua. Eu estou falando de adolescentes, não estou falando de adultos nem dos jovens, né? Isso é uma preocupação, ou seja, que tipo de sociedade nós estamos permitindo que possa crescer dentro do nosso país? E isso não preocupa o senhor quanto cidadão, por exemplo? Com certeza. Eu realmente tenho filhos e fico bastante preocupado com isso. Agora, eu não acredito que o direito penal seja a solução para isso. Sim, concordo. Eu acredito que nós precisamos rever as questões educacionais, né, de valores, porque existem inclusive pesquisas mostrando que os jovens têm contato com o álcool e com drogas cada vez de maneira mais precoce. E muitas dentro vezes, de casa. Isso quer dizer, muitas vezes até pela mão dos pais, que acham bonito o garoto tomar um copo de vinho, experimenta aqui a caipirinha ou a cerveja.
Tem a questão da masculinidade envolvida nisso. Tem que beber para mostrar que eu sou homem. Exatamente. Então, por exemplo, na questão das drogas, eu vejo assim, o nosso sistema ele está equivocado, né? O combate está sendo feito de maneira, a meu ver, equivocado. Acho que seria muito mais honesto nós regulamentarmos o uso, né? Ou de drogas mais leves, ou regulamentar isso de maneira bem clara e fiscalizar da maneira como nós estamos tratando isso hoje. Há uma certa... jogar para baixo do tapete, né, um problema que está aí. Então, vamos ver aí a questão do Uruguai. O Uruguai, ele regulamentou, né, tanto a venda, toda a cadeia produtiva, a produção, a distribuição, a venda e o consumo. Me parece que essa seja uma solução um pouco mais honesta, né, porque eliminar a venda de drogas, eliminar o consumo é algo tópico. Então, diante desse problema, não estou dizendo que é liberar geral, descriminalizar dá a impressão de liberar geral, não é isso. Eu acho que precisa ter regulamentação. Assim como o álcool, né? Nós vemos muita gente consumindo álcool na praia e às vezes perdendo o completo controle e praticando atos ali que são inconvenientes, né? Então há esse contrassenso na nossa sociedade. Professor, eu peço sua licença, nós estamos conversando com o professor especialista em Direito Penal, Alex Salim. Tem perguntas pelo 3041-6777. Um rápido intervalo, já já eu volto com o Hora Geral.